Olá, amigos, tudo bem? Estamos aí iniciando um sábado para a honra e glória de Deus, um maravilhoso sábado, né? Gostaria de deixar uma mensagem especial aqui, importante, sobre os eventos finais. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Pai, abençoe essa mensagem, ó Pai, que o Senhor venha purificar os nossos corações e abençoe também, ó Pai, essa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como vocês já sabem, né, esse canal, né, ele tem como objetivo atualizar aí sobre as profecias. É um canal simples, né? Eu faço isso por hobby, né? Não monetizo o canal, não tenho também inscritos o suficiente para isso. Mas meu objetivo é trazer a mensagem aí para nos alegrar e nos fortalecer, né, nas profecias. Esse é o nosso objetivo. Eu gostaria de ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 em diante. Eu quero começar com esse versículo aqui para a gente entrar na mensagem de hoje, né? Cujo objetivo é nos alertar, né, sobre os eventos finais. Olha o que Paulo diz aqui. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais do que eu vos escrevo. Paulo aqui está escrevendo à igreja de Tessalônica, né? Os cristãos de Tessalônica eram cristãos muito estudiosos das profecias, muito estudiosos, né, dos livros dos profetas, né? Eles também estudavam muito sobre a segunda vinda de Cristo, porque o calor do Espírito Santo ainda estava no coração deles, né? Jesus tinha subido ao céu de forma recente, então eles estavam com muita saudade de Jesus, né? Pessoas ali, testemunhas oculares que viu Jesus andar sobre a terra, eles tinham um desejo muito grande de ver Jesus. E assim eles estudavam todas as profecias concernentes à vinda de Cristo, tanto a primeira vinda quanto a segunda vinda. E Paulo, quando vai escrever para a igreja de Tessalônica, ele escreve o seguinte, ele diz aqui, ó: acerca dos tempos e das estações, não necessita que eu vos escreva. Por que Paulo disse isso? Porque o povo de Tessalônica já estava ciente das profecias. Eles estavam por dentro da profecia. Então, resumindo, queridos, aqui Paulo está dizendo o seguinte, que para os crentes de Tessalônica, a vinda de Cristo, mesmo que ocorresse na época de Paulo, se ela viesse a ocorrer na época de Paulo, o povo de Tessalônica não seria pego de surpresa, porque era um povo que estudioso, sabia dos tempos, ele sabia das profecias, né? Aí o verso 2, Paulo diz assim, ó: porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Assim, quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Meus irmãos de Tessalônica, vocês sabem que o Senhor vai vir como ladrão. E quando o mundo disser paz e segurança, paz, paz, haverá repentina destruição. Então Paulo quis dizer o quê? Olha, meus irmãos, fique de olho nesse sinal aqui. Quando o mundo começar a dizer paz, 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 paz e segurança, vai vir repetindo destruição. É isso que Paulo estava dizendo para o povo de Tessalônica, que já conhecia as profecias, estar atento aos sinais. Só que coisa interessante. O verso 4, Paulo falando da segunda vinda de Cristo, diz assim, ó: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, queridos, vamos abrir um parênteses e explicar algo importante aqui. Cristo, ele vai vir como um ladrão. A segunda vinda de Cristo vai ser como um ladrão. Porém, não vai ser todas pessoas. Ou seja, Cristo, ele não vai vir como um ladrão para todas as pessoas. Ele não vai vir como um ladrão para todas as pessoas. Paulo está dizendo aqui no verso 4 que o povo de Tessalônica, Cristo não viria para eles como um ladrão. Por quê? O que Paulo quer dizer aqui? Como Cristo vai voltar como um ladrão?
Isso aqui é uma comparação, um simbolismo, para dizer que quando Jesus vir, ele não vai avisar o dia, ok? Então, se nós soubéssemos o dia, nós nos prepararíamos. Mas quem é essas pessoas que não sabem o dia e a hora? Paulo não está se referindo aos sinais, queridos, ok? Porque ele está dizendo aqui que Cristo, se viesse para os Tessalônicos, eles não iam ser pego de surpresa. Ou seja, Cristo não viria como ladrão para a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque a igreja de Tessalônica estaria esperando o seu Senhor. Paulo quer dizer de forma clara, queridos, que o ímpio ele não espera a vinda de Cristo. Ele não está interessado na vinda de Cristo. O ímpio ele pode estar tanto dentro do meio religioso quanto fora. Ímpio é o quê? Aquele que pratica impiedade, aquele que não aceita, aquele que não obedece à palavra de Deus. Porque infelizmente sabemos que hoje existem cristãos ateus. O que é o cristão ateu? O cristão ateu é aquele que leu a Bíblia, sabe o que está escrito lá, mas não acredita em nada do que está escrito lá. Ele conhece a Bíblia, mas não acredita na Bíblia. Esse aí é um cristão ateu. Ele lê a Bíblia, mas vive como se Deus não existisse. E isso é um perigo, porque isso pode acontecer comigo ou com você, ser um cristão ateu. O cristão que não é ateu é aquele que não só lê, mas acredita que está ali e vai se cumprir. Ok? Então Paulo está dizendo aqui que a vinda de Cristo não seria um laço para os Tessalonicenses. Resumindo, queridos, a vinda de Cristo ela não vai ser surpresa para os que estão esperando Jesus voltar. Ela só vai ser surpresa para aqueles que não estão esperando. Para os que não estão esperando a vinda de Cristo, ele virá como ladrão. Para nós, não, porque nós estamos nos preparando. Então, resumindo, Cristo só vai vir como ladrão para aqueles que não estão se preparando. O que acontece, queridos? Existe uma polêmica aí no nosso meio sobre os 6.000 anos, né, devido a alguns textos ali de Ellen White, que fala sobre os 6.000 anos. Né? E não só os textos de Ellen White, também tem uns textos bíblicos que dá ideia para isso, né, que a Terra completando 6.000 anos, né, tem um milênio de descanso, né, conforme muitos pregam, tem um milênio de descanso, que está lá em Apocalipse. Então, se tem um milênio de descanso, a Terra tem que passar 6.000 anos, no 7º milênio vai ter o descanso. Então, muitos pregam sobre a semana cósmica. O que é a semana cósmica? 6.000 anos de pecado, e o 7º milênio é 6.000 anos, ou seja, 6 milênios de pecado, e o 7º milênio seria o milênio de descanso. E esse 7º milênio começaria aí no início dos 6.000 anos, porque 6.000 anos e 1 já entra no 7º milênio, logo se refere ao milênio de Apocalipse capítulo 20. Então, para muitos, nós estamos nós estamos entrando no 7º milênio, né? Nós estamos no 6º milênio e estamos entrando no 7º milênio a partir de quando completar 6.000 anos e 1. Então, queridos, o que acontece? Sobre essa teoria, a única coisa que nós podemos fazer é aguardar para saber se ela é uma teoria falsa ou ela é uma teoria verdadeira. Quando a profecia não foi revelada de forma completamente esclarecida, nós temos apenas algumas evidências, nós ficamos com a suposição. Então eu, né, já estudei esse tema, eu fico com a expectativa, eu fico na expectativa, ok? Eu não digo nem que sim e nem que não. O que eu posso fazer diante disso é acreditar nos sinais, é acompanhar os sinais. Então o que eu vou mostrar aqui para você, tudo indica, né, tudo indica que o decreto dominical, eu não estou falando nem da volta de Cristo, estou me referindo ao decreto dominical,
vir em 2027. Tudo indica isso. Eu vou explicar para você por quê, vou dar essa posição. Alguns aí, por exemplo, como o Dr. Rodrigo Silva disse, dando a opinião pessoal dele, não da igreja, ele disse que em 2 anos, né, foi uma declaração recente dele, em 2 anos tudo vai acontecer, inclusive o decreto dominical. Então o que acontece? Nós sabemos que o decreto dominical, para os adventistas que crêem nos escritos de Ellen White, é a marca da besta, vai ser a marca da besta, em seguida tem as 7 pragas e Jesus volta com poder e glória, para os adventistas. Para os evangélicos, o sinal da besta vai ser um chip que vai ser implantado nos homens, tanto na pele quanto na testa, e esse chip vai ser um controle populacional que as pessoas não vão poder comprar e nem vender. E quem vai colocar esse chip vai ser o anticristo. Essa é a visão evangélica. A visão adventista é que o decreto dominical ele vai ser a marca da besta, e a partir da marca da besta, que é o decreto dominical, vem as 7 últimas pragas e Jesus volta com poder e glória. Essa é a visão adventista, tá ok? Então, queridos, o que está acontecendo nesse momento? Falando sobre a visão, nossa visão adventista que nós temos sobre os eventos finais. E principalmente a minha visão, que eu creio sim que a marca da besta vai ser a guarda do domingo, que vai ser uma contrafação com a marca de Deus, que é a guarda do sábado, como está descrito em Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Eu creio assim também. Então, eu vou explicar a minha oposição aqui, porque eu creio, né, assim, eu não vou colocar 100%, mas colocando aí de 80% a 90% que o decreto dominical ele sai em 2027, né? Ou 2027 ou 2028, não antes disso. Lembrando que isso é uma análise, né? É uma análise, é uma suposição baseada em dados, né? Uma teoria aqui baseada em dados. O que é a teoria? A teoria precisa do dado, e esse dado precisa ser verídico. Então o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar 2 dados verídicos aqui, em por que eu me baseio nessa dedução de que o decreto dominical ele vem em 2027 aproximadamente. Por quê? Vamos lá. Primeiro dado que eu quero apresentar para vocês, quero que você preste bastante atenção. Já falei aqui no canal sobre isso e eu vou fazer um resumo. Vamos lá. Nos Estados Unidos, né, presta atenção agora, hein? Nos Estados Unidos, 2013, segura essa data aí, 2013, né, cresceu o movimento da mudança da Constituição americana. Esse movimento ele surgiu com base em tirar o poder dos federais, do governo, e devolver para o povo, para que o povo destina o destino dos Estados Unidos. Ou seja, uma parcela da população estadunidense, eles estão, assim, como é que eu posso dizer, chateados com o governo, né, em que os federais estão tirando privilégios do povo, e o povo quer ter a oportunidade de propor emendas à Constituição, ou seja, o povo quer mudar a Constituição americana. Existe uma ferramenta da Constituição americana que permita isso? Que o povo possa decidir numa mudança da Constituição? Sim, existe. O que diz o artigo 5º da Constituição? Que tanto o Congresso, envolvendo aí os deputados e senadores, podem propor emendas à Constituição,
Mas os estados também podem fazer isso. Quando diz os estados, está falando do povo. E lá no artigo 5º diz que os estados podem fazer isso através de uma lei chamada aplicação. Ou seja, o que acontece? A proposta é mandada, essa proposta da mudança da Constituição é mandada para todos os estados. Se os estados aceitarem essa mudança, eles convocam uma Assembleia Constituinte, né, chamada de Convenção dos Estados. E os estados, através dessa Assembleia Constituinte, através dessa convenção, pode propor emendas à Constituição. Aqui eu estou falando do povo. Como é que funciona isso? Os Estados Unidos têm 50 estados. 50 estados. 50 estados. Ali no artigo 5º, diz o quê? Que 2/3 dos estados precisam aprovar essa reunião, essa convenção, essa Assembleia Constituinte, para que o povo possa propor emendas. Então 2/3, ou seja, 34 estados precisam aceitar essa reunião. 34 estados. Os estados aceitando essa Assembleia, ela vai acontecer. Ok? Quantos estados já aceitaram fazer essa reunião? Então, se você for lá no mapa deles, 19 estados já aceitaram fazer essa reunião. Estados. Ou seja, se 19 estados já aceitaram, de 2013 para 2022, faltam quantos estados para 34? Falta quantos estados? Ok? Faltam 15 estados. Faltam 15 estados. Tá ok? E assim, eu entrei num site aqui, um jurista, né, conservador, ele fez uma previsão com base em cálculos, e aí que nós precisamos entender. Com base em cálculos, ele disse que daqui a 5 anos os Estados Unidos terão uma mudança da Constituição. Daqui a 5 anos, ou seja, ele fez um cálculo que daqui a 5 anos os 15 estados que faltam para convocar reunião para mudar a Constituição vai ser completo, vão aceitar. Ou seja, daqui a 5 anos, os 15 estados que faltam vão aceitar essa reunião. O que acontece? Kirk Cameron, que é um líder aí, podemos dizer, desse movimento da Convenção dos Estados, é um líder evangélico influente em todos os Estados Unidos, que fez aquele filme Prova de Fogo, né, que muita gente já assistiu. Ele disse o seguinte, que esse movimento da Convenção dos Estados para mudar a Constituição dos Estados Unidos é uma oportunidade, é uma grande oportunidade para devolver aos Estados Unidos as suas raízes bíblicas. O que Cameron está dizendo aqui? Que a Convenção dos Estados pode devolver aos Estados Unidos um status de protestantismo. De protestantismo. E qual é o estado de protestantismo? É o estado colônia, aonde os Estados Unidos
Tinham leis que eram obrigados ali no início da colônia, tinham leis que eram obrigados a guardar no domingo. Tá ok, queridos? É isso que Cameron quer dizer. Então nós vemos aí um movimento que está em curso para mudar a Constituição dos Estados Unidos. O que Ellen White diz na página 190 do livro Eventos Finais? Ela diz o seguinte, que quando as igrejas protestantes dos Estados Unidos se unir com o Estado para formar lei, para fazerem leis, a marca da besta está formada. A marca da besta está formada. Ok? A marca da besta está formada. Então, o que nós estamos vendo agora? Um processo de formação da marca da besta. Então, esse jurista, né, eu vou deixar o site aqui, está em inglês, mas você pode, na descrição, você pode ir lá, traduzir para o português, colocar no Google Chrome, traduzir para o português, e você vai lá ver lá que ele diz que a previsão dele, desse jurista, né, é de 5 anos. Daqui a 5 anos vai acontecer a Convenção dos Estados. Daqui a 5 anos é que ano? 2027. Então, de uma certa forma, esse aqui é um dado real de alguém que não é cristão, no sentido, eu estou dizendo, alguém que não conhece as profecias como nós adventistas conhecemos, mas pode ser um cristão de uma outra igreja, de outra denominação, mas eu digo no sentido de um adventista que conhece as profecias, esse jurista não é adventista. E ele está fazendo uma previsão que em 2027 os Estados Unidos vai aceitar essa convenção dos estados, ou seja, todos os estados ali, né, os 34 a 38 estados, vão aceitar fazer essa Assembleia Constituinte e mudar a Constituição americana. Ele colocou um prazo para 2027. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo. E você entra lá e você confirma. Então nós temos aí um dado muito importante. Entende, queridos? Um outro fator agora importante paralelo a esse. Olha para você ver como é que as coisas, os eventos estão acontecendo de forma paralela. Fora a Convenção dos Estados, do outro lado nós temos o movimento Laudato Si. O que é o movimento Laudato Si? O movimento Laudato Si é uma organização que foi criada pelo Vaticano. E eles têm como objetivo pegar aquele documento do Papa, Laudato Si, com 6 capítulos, aonde o 6º capítulo é a guarda do domingo, e anexar esse documento ao Acordo Climático Mundial. Esse é o objetivo do movimento Laudato Si, anexar o documento do Papa, Laudato Si, aos acordos climáticos mundiais. Esse é o objetivo. Tá ok, queridos? E eu entrei em um site em inglês do movimento Laudato Si, vou colocar aqui embaixo também, que assim como esse jurista, olha para você ver como é que é as coisas, assim como esse jurista do movimento da Convenção dos Estados, ele traçou uma linha de tempo até 2027 para os Estados Unidos mudar sua Constituição, o movimento Laudato Si também traçou a sua linha de tempo.
queridos. Olha o que eles dizem lá. Olha o que eles dizem lá. A plataforma de ação Laudato Si tem 7 anos. Olha, para você ver que não é coincidência. Ele diz que a plataforma Laudato Si tem um cronograma de 7 anos. Quando foi lançado? Foi lançado essa plataforma no dia 14 de novembro de 2021, de forma como é que eu posso dizer, oficial. De forma oficial, a plataforma Laudato Si foi lançado no dia 14 de novembro de 2021. O que eles dizem lá nesse cronograma deles? Eles dizem lá que o ano de 2022 seria apenas um ano de preparo. Seria apenas um ano de preparo. Um ano de planejamento. Aí eles dizem lá que o ano 2022 seria um ano de planejamento. Depois teriam 5 anos de ação do movimento. O movimento agiria 5 anos. Então 2022. Então, ó, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Então, um ano de preparação, com 5 anos de ação, como eles estão dizendo lá no cronograma. O último ano da plataforma seria o ano de 2028. E o que eles dizem lá no ano o último ano da plataforma? Olha o que ele diz lá. Eles dizem que vai ser um ano de preparação, 2022, 5 anos de ação, ou seja, ação em combate às mudanças climáticas. E o que mais me chamou a atenção, queridos, é que eles dizem que o último ano, que vai ser o ano de transição entre 2027 e 2028, o que eles dizem lá? Eles dizem que vai ser o ano sabático. Um ano que vai ser dedicado somente ao descanso. Quando eles se referem ao ano sabático, eles estão se referindo a uma lei lá que tem no Antigo Testamento, em que o povo de Israel trabalhava durante 6 anos, mas no 7º ano a terra descansava. Eles querem dizer o quê? Que depois dessa plataforma de ação, o último ano dela, que são 7 anos, o último ano vai ser dedicado ao descanso. E qual descanso eles estão se referindo? Sim, eles estão se referindo à guarda do domingo. A guarda do domingo. Então olha que coisa séria, queridos. Esse jurista do movimento da Convenção dos Estados, lá nos Estados Unidos, fez uma previsão que daqui a 5 anos, no ano de 2027, os Estados Unidos mudam a sua Constituição. E o movimento Laudato Si fez essa linha de tempo em que a transição de 2027 para 2028 teremos um ano que? Sabático. Um ano de descanso. Se referindo claramente à guarda do domingo. Então, queridos, tudo isso nos leva ao único fator. Será que muitos adventistas que estão pregando hoje que o decreto dominical virá em 2027 é alarmismo? É uma teoria equivocada? Ou é algo em que nós não poderemos, assim, podemos dizer, firmar dizendo é 2027, mas poderemos ficar alerta, porque quem está dando essas previsões, tanto o movimento Laudato Si quanto o movimento da Convenção dos Estados, não são adventistas. Ou seja, estou falando aqui de fontes extra-adventistas, fontes extras bíblicas, que estão dando datas. Eles mesmos estão dando as datas dele. Então, queridos, olha que coisa tremenda, queridos. Sabemos que é perigoso, sim, marcar datas, né? O Guilherme Miller, ele estudou a profecia profundamente de Daniel 8,14. Só que o que Ellen White está dizendo, querido? O que Ellen White disse, no caso, né? Que mesmo que Miller ele tenha se equivocado ali com a data, Deus guiou o movimento. Foi Deus que guiou aquele movimento que Guilherme Miller estava, onde eles estudavam a profecia de forma fiel. Não só ele, mas na época de Guilherme Miller, vários cristãos de todo o mundo estavam estudando a mesma profecia.
E todos estavam de olho em 1844. Todos estavam de olho em 1844. Eles sabiam que em 1844 ia acontecer alguma coisa. Até os ímpios sabiam que ia acontecer alguma coisa. Muitos, é claro, pensavam que não era a volta de Cristo, mas muitos pensaram que em 1844 era a volta de Cristo. Olha que coisa interessante. Cristo, ele não veio de fato em 1844, mas nós sabemos que aconteceu alguma coisa. Ou seja, Miller estudou, mas alguma coisa aconteceu. Ou seja, a profecia não voltou vazia, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? O início do julgamento. A passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. Alguma coisa aconteceu ali. Quando Guilherme Miller estudou. Alguma coisa aconteceu. O que eu quero dizer para vocês, queridos, que essa questão dos 6.000 anos, que Ellen White fala no livro Grande Conflito, o que nós podemos fazer, queridos? Não desprezar isso aí. Mas também nós não podemos colocar uma data dizendo Jesus vai vir exatamente tal dia, tal ano. Também não podemos fazer isso. Mas nós podemos fazer o que Paulo orientou aqui. Ó. Estar atento aos sinais, para que aquele dia não nos pegue como um laço. Tudo isso eu quero dizer para vocês o seguinte. Alguma coisa vai acontecer na década que nós estamos vivendo. Alguma coisa vai acontecer. Porque quando a gente prega uma teoria, é uma coisa. Mas quando nós vemos o mundo, eles mesmos dando as datas, como eu acabei de mencionar para você aqui, tanto o movimento Laudato Si, quanto o movimento da Convenção dos Estados, eles mesmos culminando em uma única data, que é 2027 para 2028, quando eles mesmos estão culminando numa data, alguma coisa estranha vai acontecer. Alguma coisa estranha vai acontecer. Por isso, queridos, e olha que eu estou falando de 2027, 2028. Eu não estou nem me referindo, queridos, à COP27 agora, que eu já falei aqui nesse canal, em que eles vão subir no Monte Sinai no dia 13 de novembro de 2022. O Papa convidou todos os representantes de todas as religiões do mundo agora, em 2022, em 13 de novembro de 2022, eles vão estar ali no Monte Sinai, na Península do Sinai, e vão declarar novos mandamentos para a humanidade. E nós sabemos que isso será uma afronta a Deus. Então, olha para você ver que coisa. Então, as coisas não estão normais. Não estão normais. Estamos vivendo em época sombria, numa década sombria, e precisamos ficar de olho em cada evento, queridos, que a coisa é muito séria. Eu queria encerrar citando essa passagem aqui do livro O Grande Conflito, que eu achei muito interessante. No primeiro capítulo, queridos, o livro O Grande Conflito, Predito o Destino do Mundo, o que Ellen White diz aqui? Ellen White fala sobre a destruição de Jerusalém. Quando Cristo falou aquelas palavras tristes, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos salvar, colocar os teus filhos debaixo das minhas asas como uma galinha, guarda os seus pintinhos e vocês não quisessem. Então virá sobre vós repentina destruição. O que Jesus estava falando ali? De uma profecia que ia acontecer, e aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, Tito ali invade Jerusalém e destrói todo o templo. Alguns historiadores dizem que morreu aproximadamente de 50.000 a 70.000 judeus nesse evento. Olha o que Ellen White diz, que a destruição de Jerusalém lá na época de Cristo é um tipo, ou seja, é um símbolo da destruição do mundo agora. Então, olha o que ela diz aqui, ó. Página 22 do livro O Grande Conflito. Segundo parágrafo, ela diz aqui, ó. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retributivos de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, que Cristo viu ali, na dureza de coração
dos judeus em sua época ali, Cristo viu na destruição de Jerusalém pelos romanos um símbolo da destruição final deste mundo, de um mundo endurecido pelo pecado. O que ele não está fazendo aqui? Ela está colocando a destruição de Jerusalém como um tipo da destruição futura do mundo. Então, o nosso mundo hoje é o antítipo da Jerusalém. E esse mundo, assim como Jerusalém, ele está muito próximo de ser destruído, queridos. Eu queria destacar aqui na página 30 que teve um homem que ele não ficou em silêncio. Ele pregou. Ele não ficou em silêncio. Ele pregou, ele avisou os seus irmãos. E esse homem, ele pregou durante um tempo. Quanto tempo ele pregou? Página 30 do livro O Grande Conflito. Diz assim, ó. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer nas ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente. Ou seja, Ellen White fala de um homem que durante 7 anos, no período de 7 anos, ele ia lá na porta de Jerusalém e pregava. E não só pregava, ele tinha uma música fúnebre. Esse homem cantava versos fúnebres, uma música de morte, dizendo que todos ali seriam destruídos durante 7 anos. E diz aqui, ó. E ela diz aqui até a música que ele cantava. Ele diz assim, ó, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Essa era a música dele. Uma música de destruição, de que Jerusalém seria destruída. E o que ela diz aqui, ó? Esse homem estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Os insultos e maus tratos respondia somente, ai Jerusalém. Ou seja, ele está dizendo que esse homem apanhava. Então, queridos, todos os que pregarem sobre os eventos finais, sobre os sinais, vão apanhar. Vão ser chamados de alarmista, vão ser chamados de louco, vão ser chamados de fanático. Todos que pregarem que nós estamos vivendo os últimos anos deste mundo, vai apanhar. Vai apanhar. Não vai ficar calado. E esses daí vão apanhar. Vão sofrer perseguições. Entendeu? E o que ele diz aqui, ó. Ai dos habitantes dela. Seu clamor e aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Aqui Ellen White fala que esse homem que pregou durante 7 anos, ele nunca cessou de pregar. Ele nunca cessou de pregar. Até que ele foi morto. Claro, morreu salvo. Ele foi morto ali, foi um agente de Deus, ele foi morto ali no cerco, mas ele deu a mensagem. Então, queridos, resumindo, não sou profeta e eu não estou dizendo que Jesus vai voltar em 2027 ou 2028 ou que o decreto dominical vai sair entre 2027 e 2028. Eu estou fazendo aqui uma dedução com base em dados em que o movimento Laudato Si e o movimento da Convenção dos Estados Unidos para mudar a Constituição deram. Eles mesmos disseram que tudo vai acontecer em 2027 para 2028. Eles estão dizendo isso. O movimento da Convenção dos Estados disse, esse jurista do movimento disse, ele disse que a previsão dele, daqui a 5 anos, os Estados Unidos vão mudar a sua Constituição. O movimento Laudato Si disse, daqui a 5 anos, 5 anos, teremos um descanso sabático. Teremos um descanso sabático. Então, queridos, olha como as coisas estão indo, queridos. Olha como as coisas são incríveis. Então, com base nos dados dele, porque eu trabalho através de dados, eu coloco sim, agora eu coloco a minha posição. Eu coloco sim uma estimativa de mais de 90% do decreto dominical, todas as coisas se cumprir, de 2027 para 2028. Isso aqui é uma posição pessoal minha, com base nos dados de que o movimento Laudato Si e o movimento da Convenção dos Estados deram. A margem de erro está entre 20% a 15%.
entre 20% a 15%. Porque sabemos que quem está com o controle desse mundo, com os anos dele, é Deus. É Deus que sabe o dia da volta de Cristo. O que eu quero dizer para você, com todos esses dados, é que nós estamos vivendo nos últimos anos deste mundo. Então, que Deus abençoe você, que essa mensagem fortaleça seu coração. Eu vou deixar o link aqui do movimento Laudato Si, falando do cronograma, da previsão deles, a linha de tempo deles, eu vou deixar aqui, eles falando da linha de tempo deles, na descrição. Eu vou deixar aqui melhor, vou fazer melhor ainda. Eu vou colocar os dois links dentro de um PDF, dentro de um documento, em um único documento, para você ter acesso, para você tanto distribuir, tanto compartilhar esse documento, quanto você ler. Aí fica mais fácil. Vou colocar o link desse jurista do movimento da Convenção dos Estados, fazendo uma previsão que daqui a 5 anos a Constituição, os Estados Unidos vai se reunir para mudar a Constituição, e vou colocar o link da linha de tempo do movimento Laudato Si, falando do último ano da plataforma Laudato Si como ano sabático, caindo para 2027 a 2028. Então, queridos, que Deus abençoe você, estude mais, tem mais vídeos falando sobre esse assunto aqui no canal. Dá uma olhada no vídeo lá do Decreto Dominical, daqui a 2 anos, está aqui no canal. Também dá uma olhada num vídeo chamado COP27, o selamento, é uma pergunta. E também dá uma olhada num vídeo chamado O Limite da Paciência de Deus. Dá uma olhada nesses 3 vídeos para complementar com esse aqui, para você não ficar por fora aí do assunto, tá ok? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Pai, abençoe essa pregação, ó Deus, assim como Paulo diz ali para os Tessalônicos, ó Pai, teus servos, que eles não seriam pegos de surpresa, porque eles estão estudando as profecias. E nós não podemos ser pegos de surpresa, Senhor. Sabemos, ó Pai, que os homens são dando datas. Aí. Mas sabemos que o Senhor pode voltar antes ou pode voltar depois. O que nós sabemos, ó Pai, é que nós estamos nos últimos anos deste mundo. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, para que esses dias não venham nos pegar como um laço. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.